Muito boa tarde a todos. Cá estamos nós para o nosso direto de terça-feira. O nosso direto de terça-feira ao final do dia, para quem está em Portugal. Então, deixem-me fazer aqui as partilhas devidas para nós podermos atrair mais pessoas aqui para o nosso direto. Nomeadamente aqui na minha página pessoal do Facebook. Vão-me dizendo de onde é que me estão a ver. Já temos aqui a Sandra, a Rosa. Sandra e Rosa estão a ver-me de onde? Já temos 27 pessoas em linha. Hoje vou falar de nicho de mercado, que é uma coisa muito importante. E vamos entrar também agora no Instagram, que há sempre gente que nos segue mais no São João Oscar. Agora vamos lá ver. Direto no Instagram também. Ora, muito bem, já estamos no Facebook, já estamos no Instagram e, portanto, em condições de começar o nosso direto de hoje, onde eu vou falar da importância de construir um nicho de mercado. E lembro-me de trabalhar com um amigo australiano que dizia niche rhymes with rich. Em português não dá para rimar, portanto, nicho não rima com rico, rima com richo. Mas é verdade, ou seja, encontrar um nicho de mercado é das coisas mais importantes que nós podemos fazer empresarialmente nos dias de hoje. E é preciso, para entendermos isto, fazer aqui um enquadramento importante. Porquê? Porque a economia até ao século XX era uma economia de massas. Ou seja, havia uma série de condicionantes que faziam com que a psicologia do consumidor fosse uma psicologia massificadora. O que é que isto significa? Nós tínhamos uma série de limitações no século XX. Se calhar a primeira e mais significativa de todas era uma grande dificuldade de acesso à informação. Hoje é difícil quase nós lidarmos com isso, porque hoje temos praticamente toda a informação disponível do mundo na ponta dos dedos, através do Google, através do nosso telefone celular para quem estiver no Brasil, do móvel para quem estiver em Portugal. Nós acedemos a um banco de dados absolutamente colossal, onde praticamente toda a informação do mundo está disponível. Ou seja, qualquer um de nós pode sofisticar-se em qualquer tema simplesmente através da internet. Nos anos 80, nos anos 90 não era assim. Eu lembro-me que já me licenciei na universidade nos anos 90 e lembro-me dos dias inteiros que passei em bibliotecas para fazer o meu trabalho de final de curso. A investigar informação, a lamber papel, informação que nem sempre era fiável, que nem sempre era consistente, que nem sempre existia regularmente. Eu, por exemplo, lembro-me de ter analisado a economia de Moçambique e nós tínhamos dados de 83, depois apareciam dados de 85, depois apareciam dados só de 89 e os dados não casavam uns com os outros. Era uma loucura. Hoje está tudo disponível na ponta dos dedos. Então, qual era o impacto na psicologia do consumidor desta limitação no acesso à informação? Haver pouca informação cria medo no processo de decisão. E o comprador sente sempre medo quando vai decidir. Tem medo de cometer um erro, tem medo de pagar demais, tem medo de que aquilo que ele compra não seja adequado, tem medo daquilo que vão pensar outras pessoas. E então, como é que ele lidava com o medo no século XX? Qual era a psicologia? Era de comprar as soluções mais populares. Então, no século XX, o que é que nós comprávamos? A solução mais popular. E, portanto, também havia uma concentração de soluções. Para além disso, os custos de produção, distribuição e comunicação de qualquer tipo de produto eram muito mais elevados.
Então era muito mais difícil ser economicamente viável produzir produtos de baixo consumo, ou seja, cujo número de unidades vendidas não fosse muito elevado. Dar-vos alguns exemplos que era mais fácil perceber. Por exemplo, em Portugal é mais fácil para mim dar o exemplo, porque eu não fui jovem no Brasil, mas em Portugal todos nós usávamos os mesmos sapatos de ténis. Não é? Nos anos 80 toda a gente teve umas sapatilhas Sanjo. E tinha que ser a bota, não podia ser o sapato. E tinham de ser brancas. Praticamente toda a gente teve umas Sanjo brancas. Mais à frente, grande parte das pessoas teve umas Lecoq Sportif Arthur Ashe, que já é da entrada de Portugal na comunidade europeia, já era ter acesso a uns sapatos de ténis importados, né? Já era muitas vezes a afirmação da classe média, quase toda a gente teve umas Adidas Stan Smith, ou seja, nós usávamos todos os mesmos modelos. Se calhar o melhor exemplo em termos de calçado foram os sapatos de vela. Não há quem não tenha tido, homem ou mulher, sapatos de vela. E em determinada altura fixou-se que os sapatos de vela que tinham pinta eram os Portside. Nenhuma outra marca era aceita. Tinha que ser Portside. E se vocês se lembrarem, havia várias cores. Mas nós só usávamos uma cor de cada vez. Quando estiveram os castanhos de moda era castanho, quando teve o verde de moda era o verde, quando teve o azul de moda era o azul. Ou seja, nós seguíamos as cores. Mais à frente apareceram os Converse All-Star, não é? Os All-Star, quando apareceram, no início dos anos 90, também tinha a bota e tinha o sapato, como ainda tem hoje, mas ou se usava a bota ou se usava o sapato. E na altura em que era os brancos, todo mundo tinha branco. Quando foi o vermelho, todo mundo tinha vermelho. Então não era aceite uma grande panóplia de cores. Porquê? Porque a psicologia do consumidor na época das massas era a psicologia de consumir o mais popular. Isto era verdade nos programas de televisão, só tínhamos em Portugal 2 canais, depois 4. Isto era verdade na música. Os discos mais vendidos da história são dos anos 70 e 80. A música, o single mais vendido da história foi o Thriller do Michael Jackson, 1983. 83, havia menos dinheiro, menos pessoas, menos divulgação de informação, mas toda a gente se concentrava nos mesmos discos. O álbum mais vendido da história é o Dark Side of the Moon dos Pink Floyd. Se eu não estou em erro, 1973. O álbum mais vendido da história é um álbum de 1973. É quase inacreditável. Porquê? Psicologia das massas. E eu já vos explico como é que se passa a psicologia dos nichos. Se vocês se lembrarem de ir ao supermercado comprar arroz, quantos tipos de arroz? Havia um tipo de arroz, eventualmente dois. Havia de certeza em Portugal arroz agulha e eventualmente havia arroz carolino. Mas nem sempre o arroz carolino. Agulha havia sempre. Se vocês queriam comprar ervas para a culinária, tínhamos salsa e coentro. Não tínhamos mais nada. Então, a psicologia das massas, até ao final do século XX, era uma psicologia de escolher o que é popular. O que é que muda as regras do jogo? Aquilo que muda as regras do jogo é, em primeiro lugar, a internet. A internet democratiza o acesso à informação. Depois a TV por cabo, que democratiza ainda mais. E os aparelhos móveis. Então, a mistura de TV por cabo com internet com aparelhos móveis dá-nos um acesso absolutamente democratizado à informação. Então, nós passamos a lidar com o risco de fazer uma compra de uma forma diferente. Enquanto antes, para lidar com o risco de errar, eu optava por escolher a opção mais popular. Se toda a gente, chama-se prova social, é um gatilho mental, um atalho mental, se toda a gente está comprando isto, esta é a compra certa a fazer. Se eu errar, pelo menos errei com a escolha que todo o mundo fez. Aqui é diferente. Hoje eu escolho a solução personalizada para mim, usando o acesso integral à informação para lidar com o risco. Então nós conseguimos escolher uma solução verdadeiramente personalizada, como forma de lidar com o risco de fazer uma eventual má escolha. Então, economia de massas, século XX, como é que lidamos com o risco? Escolhemos aquilo que todo mundo escolhe. E economia de nichos, como é que eu lido com o risco? Eu tenho acesso à informação, eu estudo a informação para escolher o que é melhor para mim e torno-me muito menos vulnerável, não é invulnerável, mas muito menos vulnerável às escolhas que os outros fazem. Então nós saímos de produtos de massas para produtos de nicho. O que é que isto significa também? Que
Uma das melhores formas de fazer negócios é encontrar um nicho de mercado onde eu me torne o melhor fornecedor de soluções. A nossa tendência, nós ainda tendemos a responder aos desafios, por exemplo, das faltas de vendas, com abrir o nicho. Então, se eu preciso vender mais, eu vou vender num território maior. Se eu preciso vender mais, eu vou tentar vender para mais indústrias. Se eu preciso vender mais, eu vou tentar aumentar o meu leque de produtos e serviços. E normalmente esta é a decisão exatamente errada. O que eu devia fazer era, se eu preciso de vender mais, eu reduzo o meu nicho. O que é que significa? Eu vou subnichar até ser a maior referência da indústria. Tá? Eu vou criando um nicho cada vez mais pequeno até ser a maior referência da indústria. Eu vou nichar até que um determinado nicho de mercado diga a maior referência é o Paulo, ou a Mónica, ou o Nuno, ou o João, ou a empresa A, ou B, ou C. Então, fujam um bocadinho da tentação da mentalidade normal, que é alargar o nicho, alargar o espectro, e a minha sugestão é que façam exatamente o contrário. Porque o que é que hoje em dia o nosso consumidor quer? Sentir que nós preparamos uma solução o mais específica possível para ele. Ele quer associar a nossa imagem ou da nossa empresa à solução que ele procura. Dar-vos, se calhar, aqui um exemplo importante, até porque vai ter a ver com o nosso nicho de hoje. Se nós, sei lá, pensar no meu negócio, por exemplo, numa primeira fase, a minha área de negócio é desenvolvimento pessoal, ou seja, desenvolvimento pessoal em que sentido? Não no sentido que a expressão é usada hoje em dia, que é uma espécie de psicologia, uma espécie de filosofia, não sei, mas é ajudar as pessoas a ganhar o conhecimento que elas precisam para ter melhores resultados. É aquilo que eu faço. Então, desenvolvimento pessoal como um todo, é a área de educação, se vocês quiserem. Mas depois, o que é que nós decidimos numa primeira fase? Especializar-nos na área dos negócios. Eu não quero dar palestras sobre o típico desenvolvimento pessoal, não quero dar palestras ou cursos sobre coaching, eu não quero dar, num primeiro nível de decisão, eu não quero dar cursos de filosofia, eu não quero dar cursos de quê? Nós escolhemos aqui na empresa, a nossa área é negócios. Porquê? Porque, nas outras áreas há um monte de outras pessoas a fazer coisas com alguma qualidade. Então, porque é que eu hei de ir combater num nicho onde há centenas ou milhares de pessoas e onde a minha vantagem competitiva será relativamente reduzida? Quando eu nicho dentro da educação, do desenvolvimento pessoal para a área dos negócios, eu começo a ganhar uma capacidade maior de ser percepcionado como diferenciado por uma parte do mercado do que eu tinha antes. Então, os players de negócios, quando eu falo de negócios, sentem o Paulo fala para nós, fala de uma forma diferente. E numa primeira fase, dentro dos negócios nós fazíamos vendas, dentro dos negócios nós fazíamos finanças pessoais, dentro dos negócios nós fazíamos acompanhamento de empresários no crescimento das suas empresas. Então a verdade é que dentro dos negócios nós fazíamos praticamente tudo. Qual foi a nossa decisão este ano? E exatamente para catapultarmos, alavancarmos as nossas vendas. Ao contrário do que vocês possam pensar, não foi aumentar o nicho, não foi sequer sair da língua portuguesa, que é a língua onde nós podemos fazer isso. A nossa estratégia para aumentar as nossas vendas para os próximos anos foi exatamente o quê? Subnichar. Então, dentro da área dos negócios, nós não vamos falar mais de vendas. Acabou a formação de vendas na nossa empresa. Não vamos mais dar formação de vendas. Não vamos mais dar formação para o mercado imobiliário, por exemplo. Não vamos mais dar formação sobre finanças pessoais. Não vamos mais, provavelmente, dar grandes formações sobre liderança, a não ser sobre um nicho específico da liderança, relacionado com a liderança de equipas empresariais, mas só nesse subnicho da liderança. Então, o que nós fizemos para triplicar, quadriplicar as nossas vendas nos próximos anos, ao contrário de abrir o espectro, foi exatamente subnichar. Porquê? Porque nós identificámos que crescimento de empresas em língua portuguesa mais ninguém faz. E como mais ninguém faz, os empresários, que são o nosso nicho de mercado, já não vão ser os vendedores, já não vão ser os particulares que procuram finanças pessoais, já não vão ser os profissionais do mercado imobiliário. Qual é o nosso nicho? Nós escolhemos que o nosso nicho agora são apenas os empresários. E toda a nossa proposta de valor,
ou todas as nossas propostas de valor vão ser desenhadas, refinadas apenas para empresários. Então, os empresários vão perceber que toda a nossa oferta está a ser desenhada para eles. Os empresários vão perceber que mais ninguém no mercado, que eu tenha conhecimento, até hoje, em língua portuguesa, está a fazer por eles aquilo que nós fazemos. E mais ainda, nós estamos a criar barreiras à entrada. Ou seja, ao posicionarmos-nos como first movers neste nicho, apenas crescimento de empresas, em língua portuguesa, nós vamos criar uma cota mental junto deste nicho de mercado que vai fazer com que eles, quando pensem nesta área de atividade, vão pensar imediatamente em nós. Formação sobre crescimento de empresas. Paulo de Vilhena Business Accelerators. Coaching empresarial. Paulo de Vilhena Business Accelerators. Em língua portuguesa, nós vamos dominar a cota mental do nosso mercado junto dos empresários. É isso que eu sugiro que cada um de vocês faça no vosso nicho de mercado também. Mais ainda, nós vamos desenhar a nossa própria proposta de valor para dirigirmos diretamente aos empresários. E mais ainda, é que nós vamos beneficiar de ter acumulado 25 anos de conhecimento nesta área para poder fazer isto de uma forma que dificilmente, pelo menos de uma maneira rápida, outras pessoas possam fazer. Então, nós temos não apenas uma base de conhecimento construída, como o marketing, as vendas, tudo construído para este nicho de mercado. Então, nós acreditamos que ao nichar ainda mais, a nossa capacidade de aumentar, multiplicar as nossas vendas com o marketing certo, vai ser muito maior. Nós percebemos que estávamos a passar uma mensagem confusa ao mercado porque queríamos abarcar um nicho demasiado grande. Então, como é que as vendas vão crescer? Trabalhando um nicho ainda menor. Partilhar aqui convosco algumas ideias porque elas são importantes para aquilo que nós estamos a ver. Há três formas, essencialmente, de nós criarmos um nicho. Primeira forma, nós podemos satisfazer muitas necessidades de um grupo muito estreito de clientes. Tá? Quase todas as necessidades de um grupo muito estreito de clientes. Por exemplo, a macro, não é? O recheio. Que nicho de mercado é o deles? O nicho muito específico da restauração, da hotelaria. Então, para os clientes do mercado hoteleiro, para os empresários da hotelaria, eles servem-nos em quase todos os produtos que eles precisam, pelo menos em quase todos os produtos alimentares que eles precisam. Então, nós podemos entrar numa macro, num recheio e comprar, do ponto de vista do F&B, dos Food and Beverages, quase tudo o que nós precisamos para um hotel, quase tudo o que nós precisamos para um restaurante. Então, eles procuraram satisfazer um conjunto enorme de necessidades de um grupo, de um nicho muito específico de clientes. A segunda forma que nós temos de criar um nicho é quase o contrário, é satisfazer muito poucas necessidades de praticamente todos os clientes. O que é que satisfazer muito poucas ou apenas uma necessidade de todos os clientes? Por exemplo, a Visa ou a American Express satisfazem apenas uma necessidade de toda a gente. A necessidade de um pagamento eletrónico. A necessidade de transportar um cartão que substitui o dinheiro. A necessidade de eu ter quase toda a minha capacidade financeira representada num cartão onde eu posso fazer um pagamento. Então, eles satisfazem uma necessidade apenas de praticamente toda a gente no mundo. A necessidade de pagar eletronicamente. Há uma terceira forma de nós criarmos um nicho, que é satisfazer muitas necessidades de muitos clientes num mercado muito restrito. Que é o que faz, por exemplo, um Aqui, uma Leroy Merlin, que satisfazem quase todas as necessidades de quase toda a gente no aspecto específico da bricolage, das obras feitas em casa pelo próprio. Então, muitas necessidades de muitos clientes num mercado muito restrito. São essencialmente estas as três formas que nós temos de criar um nicho. E de uma maneira muito rápida, quais os benefícios nós temos um nicho de mercado? Quando nós somos percepcionados como a grande referência de um nicho, nós aumentamos a percepção do valor da nossa oferta por parte desse nicho de mercado. Isto dá-nos normalmente uma margem maior, ou seja, um maior poder de preço. As pessoas predispõem-se a pagar mais para trabalhar com o líder do mercado. As pessoas predispõem-se a pagar mais para trabalhar com a pessoa ou a empresa que é identificada como a grande referência para aquele nicho de mercado. Por outro lado, ajuda-nos a reforçar a nossa diferenciação para os outros players do mercado.
Ou seja, quando nós nichamos numa área, quando nós subnichamos numa área, nós imediatamente estamos a distinguir-nos de todos os outros. Então, a percepção de quem estava no mercado dos negócios passou a ser diferente em relação a nós, porque nós dentro dos negócios só trabalhamos com os empresários. Já não vamos trabalhar mais com os vendedores, já não vamos trabalhar mais com os particulares. Por exemplo, é um exemplo. Por outro lado, criamos barreiras à entrada. Quanto mais curto é o nosso nicho, mais difícil é alguém entrar nesse nicho. Pela First Mover Advantage e pelo capital das economias de experiência acumuladas ao longo do tempo. Ainda vos vou dar outra ideia que é muito boa em relação aos nichos. É que se o nosso nicho for suficientemente pequeno, ele alimenta um player, não alimenta dois. Esse seria o cenário ideal. É eu ter um nicho que é tão pequeno que ele só chega para mim. Ou seja, é totalmente desinteressante para outra pessoa entrar no meu nicho. Porquê? Porque o dinheiro que lá há só chega para um. E já está ocupado. Então, porquê é que alguém vai querer entrar no nicho que já está ocupado e dividir aquilo que lá está com o outro não vai dar para nenhum deles? Ou vai ser desinteressante? Então, o esforço de entrar nesse nicho torna-se um esforço desinteressante. Por outro lado, quando eu nicho com essa qualidade, eu estou, obviamente, também a favorecer o processo de inovação junto dos meus clientes e do meu nicho de mercado e das pessoas que me seguem. Então, a minha sugestão é exatamente de nicharmos o mais que é possível para aumentar o nosso potencial de vendas. Nichar geograficamente, nichar demograficamente, nichar em termos de setor de atividade, nichar naquilo que vocês imaginem que de alguma forma é possível nichar. Então, nichar é a regra do século XXI, é a regra da economia do século XXI. E, pessoal, não pensem que eu inventei isto, não pensem que isto saiu da minha cabeça, que isto é uma ideia meio doida minha, não. Isto é aquilo que os economistas têm estudado e que chamam o fenómeno da cauda longa. Ou seja, hoje o consumidor compra muito menos de um blockbuster, de um grande êxito de vendas do que comprava nos anos 80 e 90, tal como eu vos expliquei e dei os exemplos. Porquê? Porque hoje ele distribui-se por uma curva de ofertas em que se tornou viável comprar a unidade. A música pode ser um bom exemplo para isso. Vocês imaginem nos anos 90, 80, que tinha que se produzir um CD, um vídeo, não, nos anos 80 era um vinil, um disco. Para ter uma música, produzir-se um disco, tinha que ser produzido numa fábrica, tinha que ser importado ou exportado, tinha que ir de barco, tinha que ser desalfandegado, tinha que ser tirado do barco na estiva, tinha que ser transportado de caminhão até o importador, tinha que ser transportado de caminhão do importador para as lojas. Estão a ver a quantidade de margem que precisava de ficar nestes players todos? Tinha que ser colocado numa loja de música que vendia a música e ficava com outra margem. Então, quando o produto chegava até nós, chegava com margens muito pequenas distribuídas por toda esta gente e nós éramos obrigados a pagar um preço alto por ele. Hoje em dia, a gente faz um download, é um ficheiro no iTunes, a gente faz o download por 1,99€. Nicho de mercado. E eu só escolho a música que eu gosto, não tenho que levar as 12 músicas do álbum quando eu gosto de 2 ou 3. Então é isto que muda no mercado e nós temos que nos adaptar a essa mudança contra aquilo que o nosso instinto nos diz, nichando mais ao invés de alargar mais o nosso mercado. Correto?